Olá pessoal, olha eu aqui de novo, comandante Jabá. Hoje eu vou contar para vocês uma curiosidade, um fato na verdade que aconteceu comigo durante o meu período de Embraer, né? É um fato pitoresco, é um fato engraçado, né? Se vocês tiverem interesse, veja até o final para vocês entenderem essa história que eu vou contar aqui. Foi um fato, como eu falei. O que aconteceu? Por volta do ano de 1994, a Embraer foi privatizada, né? Ela passou para a mão da economia privada. Durante todo esse processo houve um enxugamento da máquina, né? Muitos perderam o emprego, né? E no final a Embraer tinha um quadro bastante reduzido, né? Não me lembro as cifras direito, mas eu acho que teve uma época que nós tínhamos uns 12 mil ou mais funcionários e ficamos em torno de uns 6 mil ou até menos, eu não me lembro, tá? Eu sei que desse quadro sobrou, assim, eu posso falar que sobrou no DTE, que é o Departamento Técnico da Embraer. É de lá onde saem as ideias, né? Através do anteprojeto. É como se fosse o cérebro da empresa, tá ali, né? Ali é que saem os novos projetos, os novos desafios, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo, né? Novas aeronaves, vamos dizer assim. E no ano de 1995, quem assumiu a direção da empresa foi um carioca. Um carioca que tinha uma voz bastante marcante, né? De nome Maurício Noves Botelho, né? Ele tem, porque até onde eu saiba ele está vivo, descendência de índios da tribo Bororó, como ele próprio falava, né? E se denominava descendente de índios, né? E ele veio assumir a nova Embraer, a direção da nova empresa. Inclusive foi a primeira vez na minha vida profissional que eu escutei a palavra CEO, C-E-O, CEO, ou seja, o Chief Engineer Organization. Em um bom português seria o engenheiro chefe da organização, né? Foi a primeira vez. E quis o Botelho conhecer ou bater um papo, como a gente fala, né, nesse nosso português assim mais simples, com aquela equipe que havia sobrado do DTE, que por volta aí de seus 300 e pouco, eu não me lembro também a cifra, e eu estava entre eles, né? Rapaz, e eu não sou cérebro, né? Mas eu acho que esqueceram de mim lá. Aí eu tava lá entre aquelas celebridades lá, Aí ele juntou todo mundo num determinado andar de um prédio F20, né? Juntou todos que haviam sobrados, né? E todo mundo apreensivo, né? Porque a gente não sabia o que ia acontecer com a empresa. A empresa estava recém-privatizada, as demissões continuavam, ou seja, o enxugamento continuava, você não sabia, puta, eu vou estar empregado amanhã, não vou estar, aquelas coisas de sempre, né? Ou seja, estava todo mundo tenso e todo mundo boa parte desse pessoal que foi, principalmente os colaboradores, eu acho que eles foram com muita atenção para essa reunião, esse bate-papo. E o Maurício, ele começou a explanar, né? Tinha gerente, né? Gerentes, tinha diretores além dele, né? Claro, tinha supervisores, tinha chefes de seção e tinha todos os outros demais colaboradores, né? E lá pelas tantas, o Maurício Noves Botelho começou a falar dos planos da empresa, né? Dessa nova Embraer, o que é que eles pretendiam, o que eles estavam em mente, né? Com os novos projetos em andamento, que eles estavam pensando o que fazer, né, para dar continuidade e perpetuar a empresa, né, a empresa continuar a existir. E eu me lembro que teve duas coisas marcantes para mim naquela ocasião, que uma delas foi que ele falou
já do Civan. O Civan já era uma coisa, era incipiente, mas já se falava do programa Civan, né? Tanto que a primeira vez que eu vi uma imagem do programa Civan era com a plataforma utilizada, era um avião Brasília, né, com a DOU. A DOU é aquela antena que fica assim em cima da fuselagem, que a gente até acabou apelidando de grampeador, porque lembra um grampeador, né? É da Ericsson, se não me engano, que é uma empresa sueca. É isso aí mesmo, tá? Mas ao mesmo tempo, naquela época que o Maurício assumiu, já havia o 145. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Foi um dos últimos projetos desse engenheiro que nós tivemos lá na Embraer, chamado Guido Pessotti, né? Um grande design da aviação brasileira. Eu li esse livro, que eu ganhei inclusive do próprio filho do Guido Pessotti, fotografado, e muito interessante a história, né, contada aqui. E o 145 foi o último, o EMB 145 foi o último trabalho assim que eu tenho lembranças, e que inclusive fala nesse livro aqui que o Guido participou. Só que quando o Maurício assumiu, essa aeronave já existia, né? Já existia ali, estava no começo, né? E graças a ela houve uma grande mudança, né? Graças à nova gestão também, né? A Embraer, eu digo sempre, tem a Embraer antes e depois. As duas são muito importantes, tanto nas gestões anteriores como na nova gestão, né? Mas, e eu... e teve um outro assunto que ele levantou e abordou, que ele sempre falava com aquele vozeirão dele. Ele falava assim, de um novo projeto, tá? Eu vou tentar fazer mais ou menos do jeito que ele falava, mas não foi exatamente assim, mas ele tinha aquele vozeirão, ele falava: o EMB Tripolax! O EMB Tripolax, um novo projeto, não sei o que, aquele negócio lá, ele falando de um novo projeto, e ele dizia EMB. Eu não me lembro se ele falava EMB Tripolax, ou se ele falava EMB Tripolax. Eu sei que ele falava Tripolax, aquele negócio forte lá, e aquilo ficou na minha mente, né? Na minha mente aqui, ó, encafifado, eu fiquei encafifado, de caraca, o que é que esse homem tanto fala aí desse novo projeto? E como eu sempre gostei de avião, não sei se dá para perceber, eu fiquei curioso em querer saber que programa era aquele que o homem tanto falava, rapaz. Aí lá pelas tantas, terminadas as explanações dele, né, para o futuro e a perpetuação da empresa, ele abriu a perguntas, né? Como sempre, né? Aquelas pessoas que gostam de perguntar, e entre elas estava quem? Euzinho aqui. Aí o que aconteceu, cara? Todos que queriam perguntar, perguntaram, e lá pelas tantas foi a minha vez. Aí eu me dirigi a ele, eu não me lembro como eu me dirigi a ele, tá? Mas é lógico que eu tratei com todo respeito, ainda mais sendo o senhor da empresa, né? Mas aí eu falei assim, o senhor falou tanto de um... E eu tinha entendido outra coisa, tá, pessoal? Ele falava uma coisa, eu entendia outra coisa, né? O senhor explanou aí e falou de um novo projeto, né? Que a gente pode ou não executá-lo lá na frente ou desenvolvê-lo. E eu fiquei curioso em querer saber que projeto é esse que o senhor falou tanto aí, esse de EMB Triplex. Foi uma gargalhada uníssona. Todos riram, inclusive ele dava aquela gargalhada gostosa. E eu, na minha inocência, não sabia, nem entendia, porque todos estavam mangando de mim, inclusive ele. Né? Eu digo, puxa, por que esses caras... Eu ficava pensando, né? Eu não falava, né? Eu ficava pensando, puta, por que esses caras estão mangando de mim, né? Aí ele, depois que todo mundo parou de rir, todos riram, gerente, gestor, diretor, supervisor, e toda aquela, que vocês falam galera, naquela galera que estava reunida ali com ele. Aí ele se dirigiu a mim, né, olhando para mim, eu estava bem ali na linha de frente, e ele falou assim para mim: o EMB
3x, 3x, ou seja, AMBXXX, que em inglês é triplex, triple X, só que eu tinha entendido triplex. Triplex não tem nada a ver com tri. Eu entendi porque eu me lembrei de duplex, negócio de geladeira, né? E eu entendi como ele falava tripolex, eu entendi triplex. Rapaz, esse homem passou a toda vez que ele falava do programa, ele olhava para mim, ria um pouquinho e falava o AMB XXX. Toda vez ele fazia isso comigo, cara. E todo mundo, né, continuava a mangar de mim, né, cara, rindo que eu tinha perguntado para ele da minha forma como eu havia perguntado. E foi muito engraçado, né, esse episódio naquela tensão que nós estávamos ali, talvez tenha sido rompida, né? Tanto que eu me lembro, tem um amigo, certamente ele verá esse vídeo aí, ele falou assim, na saída, né, depois que acabou, teve alguém ainda que fez uma pergunta para ele, eu acho, e ali acabou, né, praticamente acabou depois da minha indagação com relação ao novo programa, né? E por curiosidade, de fato, esse programa passou a existir, né? Depois, um dia, eu vou contar com mais detalhes o que veio a ser o EMB Tripolex, né? Derivado da plataforma do 145. E eu vou contar essa história em detalhes assim para vocês, que esse tal de Tripolex nos ajudou bastante, né? Na verdade, o EMB-145 foi a grande mudança, né, da Embraer. Né? Foi o último legado do Guido Pessotti, né, o início ali do projeto, e foi uma mudança muito grande para a empresa. Né? E eu vou falar um pouco mais dessas coisas. Mas o fato é esse, pessoal. Eu sei que na saída tem um amigo, ele falou assim para mim, Jabá, cara, só você mesmo, cara, para quebrar o gelo, porque tava todo mundo tenso. Para eu não falar outra coisa, né, pessoal? Tava todo mundo assim apreensivo, né? Apreensivo, o que é que esse homem... E também com as incertezas, né? Será que eu vou estar empregado amanhã? O fato é que, passado tudo isso, né, somando a minha história de empresa, eu continuei lá, né, e arredondou 33 anos. Mas foi muito bom, foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, né? Que não deixa de ser uma história engraçada, né? Sabe aquela máxima de que a gente mistura, né, o português e inglês, principalmente nas corporações, tanto que ao invés de eu falar assim para você, olha, eu te dou um retorno. Não, a gente fala o quê? Não, eu te dou um feedback, né? Então ele, usando as expressões, né, que geralmente são usadas na indústria, né, ele falava AMB Tripolex, com aquele vozeirão dele, né, e aquela gargalhada. Ele tem uma gargalhada gostosa, uma voz forte, marcante, né, tem, né? Mas é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido e eu só posso desejar a vocês bons voos. Ó, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos para a gente disseminar um pouco desse trabalho. Inscreva-se, ative as notificações e deixe o seu like. Comandante Jabá agradece.